Pastor Joaquim Gonçalves, é muito difícil falar do Senhor, tantas coisas, tantas bênçãos, tantas ajudas, tanto amor, tanto carinho. Resumir em poucas palavras, resumir em pouco tempo, é muito difícil. Mas Deus sabe do meu coração, a minha gratidão é imensa. O Senhor nunca deixou de ser solidário, de ser amoroso, de ser carinhoso, nem comigo, nem com minhas filhas. Meus netos são tão bem acolhidos. Eu sou tão feliz do meus netos serem amiguinho do Caleb. E desde pequenininha, aqueles 2 toquinhos pegadinhos na mão. E até hoje eles são. E hoje são adolescentes que eu olho com gosto de ver, porque são adolescentes que Deus está trabalhando com eles. São adolescentes como os outros têm as mesmas vontades, as mesmas necessidades, o mesmo desejo de brincar, de viver a vida, mas são cristãos. Eu dou tanto graças a Deus por isso. Dou graças a Deus pela irmã Janaína, uma pessoa ímpar, que eu não encontro palavras também para dizer a irmã Janaína o que ela representa para mim e para minhas filhas, o que ela já fez. E eu sei que não foi só para mim. Eu sei que ela nunca não fala, não, mas a gente sabe sim que ela é aquela pessoa que pensa nas irmãzinhas, nas necessitadas, assim como o Senhor. Quanta viúva assistida, quantos telhados arrumados, quantas casas reconstruídas, quantas casas construídas, quantas cestas básicas. E isso é o mais simples do seu ministério, porque o importante é a palavra que nós ouvimos, o importante é tudo que nós já aprendemos ao longo desses anos todos, tudo que nós vivemos ao seu lado. É a palavra de Deus que é o mais importante, que é o que nos leva, a palavra pura, cristalina. É isso que é importante, é isso que eu agradeço a Deus por o Senhor ser um pastor centrado. Não está uma hora pendendo para um lado, outra hora pendendo para outro. Não, eu nunca senti assim, eu sempre senti o Senhor aquele pastor no centro, que está nos levando nos preparando para o arrebatamento. Meu pai era um fazendeiro no município aqui de Guapó. Ele era ouvinte da rádio Universo de Curitiba. E um belo dia ele ouviu um pastor diferente do que ele estava acostumado a ouvir. Ele pediu para o meu tio, um deles, eu não lembro qual, eu tinha de 8 para 10 anos, eu sou de 60. Então, ele disse assim, vai lá, conhece esse pregador, vê como que ele é, aonde que é essa igreja. Meu tio foi, veio a Goiânia e voltou. E disse para o meu pai, e explicou tudo para o meu pai. Meu pai nunca mais saiu e foi até morrer com quase 90 anos. Quem conheceu meu pai, João Bastos, sabe disso. E sabe um pouco da história dele. Todo dia ele estava na igreja, todo dia ele estava ali dando a partícula dele
para esse ministério, para esse pastor que ele amava demais. O sonho dele era lavar os pés do pastor. Ele tinha esse sonho, mas ele morreu sabendo que tinha um pastor amoroso, que quando ele também precisou, esse ministério estava lá e ajudou ele. Então, eu sou muito grata a Deus, eu não tenho como falar, eu sou ruim para falar, para expressar, minha expressão não é boa, mas eu gostaria de ser como falar tão bonito como a irmã Raquel falou, como a Cristina falou, a irmã Renata, a irmã Ruth Neres e tantas outras, né? Mas eu quero que entendam o que eu quero passar, é isso, é gratidão, gratidão infinita, gratidão imensa pelas bênçãos que veio a mim através desse ministério. No processo de divórcio, em 95, foi muito difícil. Como o pastor conhece a minha história. E o que eu recebi? Amparo, proteção, carinho. E eu, às vezes, eu não saía do escritório satisfeita, não, porque eu queria ouvir o que o meu humano queria ouvir. Mas o Senhor sempre me mostrou a palavra, sempre me mostrou o que está escrito lá na Bíblia. O Senhor nunca distorceu a palavra a meu favor. Às vezes o Senhor dizia para mim, como o Senhor conhecia a minha história, o Senhor dizia, eu gostaria de falar para a irmã o que o humano falaria, mas eu não posso falar isso. Eu tenho que falar o que está na mensagem, o que está na Bíblia, é isso que eu tenho que te falar. E eu saía de lá, por um lado, aliviada, porque eu tinha um pastor que não estava me tirando do caminho, ele estava me posicionando como eu tinha que estar. E eu fui amparada, eu fui protegida. Protegida é uma palavra que eu sempre tenho ela na minha mente. Eu fui protegida e me mantive nos seus ensinamentos, pastor Joaquim Gonçalves, e me mantenho até hoje. Me conto com 60 anos e, portanto, se eu tivesse 10 anos, então tem 50. Então, se eu tivesse 8 anos, então tem 52, que eu sou da mensagem. E eu sigo esses passos desde a Avenida Goiás. Eu lembro como se fosse ontem o senhor passando com as anotações, chegando dos Estados Unidos, o senhor passando no meio da multidão com as anotações, a Bíblia, a mensagem, e eu ali pertinho, o senhor passando pertinho de mim, eu era uma criança, e eu lembro disso nitidamente. E aquilo mudaria as nossas vidas como mudou, né? E mudou sempre para melhor. E cada palavra que eu ouço é sempre para melhor. Então, pastor Joaquim, irmã Janaína, Caleb, como você disse, Caleb, nós vamos vencer. Mas isso mesmo, Caleb, você está sendo um rapazinho forte, cristão. Você mesmo profetizou para você, você vai vencer mais essa. Irmã Janaína, nós chamamos, assim como o pastor, e eu quero que o pastor saiba disso, essa é a minha rosa, mas o pastor não é uma rosa, ele tem um jardim imenso lá no céu que o Senhor plantou, pastor, e é o Senhor que vai colher
Cada uma dessas rosas que o Senhor plantou, é o Senhor que vai colher. Então, não será apenas uma rosa. Mas essa é a minha contribuição e o que eu quero mesmo é o meu sentimento de gratidão, que é imenso de grande. Deus abençoe.